O pecado de Davi com Batseba era tempo de guerra em Israel. Muitos soldados estavam no campo de batalha, lutando para proteger a terra que Deus havia dado ao seu povo. Mas o rei Davi havia ficado em Jerusalém. De seu palácio, ele podia observar toda a cidade. Certa tarde, Davi foi até o terraço de sua casa real e olhou ao redor. Lá de cima, viu uma mulher muito bonita tomando banho. Seu nome era Batseba, e ela era esposa de Urias, um dos soldados mais fiéis de Davi. Davi sentiu algo errado em seu coração. Ele sabia que aquela mulher era casada, mas mesmo assim mandou chamá-la ao palácio. Batseba foi até lá, e Davi acabou cometendo um grande pecado diante de Deus. Ele desobedeceu à lei do Senhor e tomou para si o que não lhe pertencia. Depois de algum tempo, Batseba contou a Davi que estava esperando um bebê. O coração do rei ficou agitado. Ele tinha medo de que todos descobrissem o que havia feito. Ao invés de confessar e pedir perdão a Deus imediatamente, Davi tentou esconder seu erro. Ele mandou chamar Urias da guerra, na esperança de que ele fosse para casa, e todos pensassem que o filho era dele. Mas Urias era um homem leal. Ele não quis ir descansar em sua casa enquanto seus companheiros estavam em batalha. Dormiu no portão do palácio e se recusou a ir para sua família. Davi ficou preocupado, então escreveu uma carta para o comandante do exército, Joabe, pedindo que colocasse Urias na parte mais perigosa da batalha. Assim, Urias acabou morrendo em combate. Davi pensou que seu problema estava resolvido, mas na verdade, havia se afastado ainda mais da vontade de Deus. Depois da morte de Urias, Davi tomou Batseba como esposa e ela deu à luz um filho. Mas Deus, que vê todas as coisas, não ficou contente com o que o rei havia feito. Davi, o homem segundo o coração de Deus, havia caído em um pecado grave, tentando escondê-lo em vez de se arrepender. Então o Senhor enviou o profeta Natã para falar com Davi. Natã contou uma parábola. Havia 2 homens em uma cidade, um rico e outro pobre. O rico tinha muitas ovelhas e gado, mas o pobre tinha apenas uma cordeirinha, que criava com carinho como se fosse filha. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico, mas, em vez de usar uma de suas próprias ovelhas, ele tomou a cordeirinha do pobre e a preparou para o visitante. Quando ouviu essa história, Davi ficou indignado e disse: Esse homem merece castigo. Ele deve pagar 4 vezes o que tirou, porque agiu sem compaixão. Então Natã olhou para o rei e disse: Esse homem é você, Davi. O coração de Davi se partiu naquele instante. Ele percebeu que Deus havia visto todo o seu pecado e que não podia escondê-lo. O rei caiu em arrependimento e confessou: Pequei contra o Senhor. Natã disse que Deus havia perdoado Davi, mas também explicou que haveria consequências. O filho que nasceu de sua união com Batseba não viveria. Aquela notícia entristeceu muito o coração de Davi. Ele jejuou, chorou e orou por dias, mas a vontade do Senhor se cumpriu. Mesmo assim, Deus não abandonou Davi. Depois de algum tempo, Batseba teve outro filho, chamado Salomão. Esse menino cresceu, e Deus o amou de maneira especial, escolhendo-o para ser rei depois de Davi. A história do pecado de Davi com Batseba mostra que até mesmo pessoas que amam a Deus podem errar, mas também nos ensina que esconder o pecado só traz mais dor. O caminho certo é confessar, pedir perdão e buscar viver de forma que agrada ao Senhor. Davi aprendeu essa lição profundamente. Ele escreveu salmos de arrependimento, como o Salmo 51, onde pediu a Deus que purificasse seu coração e renovasse dentro dele um espírito firme. Ele não queria apenas ser perdoado, mas também transformado. As crianças que ouviram essa história, ao longo das gerações, aprenderam algo muito importante. Deus sempre vê nosso coração. Não podemos esconder nada dele, mas quando confessamos nossos erros, ele é misericordioso para nos perdoar e nos ajudar a começar de novo. O rei Davi continuou sua jornada com Deus, e embora tivesse cometido erros, sempre voltava ao Senhor em oração e humildade. Por isso, foi lembrado como o homem segundo o coração de Deus. Não porque era perfeito, mas porque sabia se arrepender e buscar a Deus de todo o coração. Assim, a história de Davi e Batseba, contada de forma simples às crianças, nos ensina sobre o perigo de esconder pecados e a beleza do perdão que Deus oferece. Mostra também que, mesmo em meio a erros graves, o Senhor pode trazer restauração e transformar dor em esperança.